RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! No episódio de hoje, eu, Regi e a Bru, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre o futuro. Vocês já pararam para se perguntar como serão as coisas daqui 10 anos? Aquela famosa pergunta e clássica, né, na entrevista, como você se vê daqui 5 anos, que a gente tem arrepios quando a gente pensa em responder ela? Essa é a pergunta do nosso episódio, por mais que ela cause arrepios, mas o objetivo é a gente poder falar um pouco sobre o futuro do meio corporativo, do meio profissional com a chegada da inteligência artificial, que gera aí outros arrepios diferentes também quando a gente fala um pouco sobre isso. Então fica aqui o convite para vocês nos ouvirem sobre esse tema. Então, pessoal, a gente até, quando a gente pensa, daqui a 10 anos a gente nem precisa ir tão longe. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial trouxe uma pesquisa, realizou uma pesquisa que nos traz que até 2030, 22% dos trabalhos que existem hoje, eles não existirão mais. E em torno de 14% de novos empregos, novas funções, novos cargos vão surgir, né? Isso já é algo que já vem há muitos anos acontecendo e sempre esse Fórum Econômico ele faz essa pesquisa muito no intuito de entender um pouco de quais são as competências que a gente precisa se desenvolver, o que a gente está olhando de tendências de mercado corporativo para entender um pouco do que as pessoas que estão no mercado de trabalho podem começar a se preparar, podem começar a se desenvolver. Recentemente a gente tem ouvido falar muito sobre inteligência artificial, né? Não é algo mais do futuro, eu acho que é uma realidade, acho que para muitas pessoas isso já vem acontecendo. Não é mais questão de se você vai usar ou não, mas é como ou quando que você vai começar a utilizar, porque muitas pessoas veem a inteligência artificial como algo ruim, que vai tirar os empregos, os trabalhos, mas na verdade é que não, né? Ela vem muito para aumentar a produtividade, aumentar ganho de tempo, e se você conseguir usar ela a seu favor, ela vai te ajudar e te apoiar muito na tua jornada. E claro, não vamos negar que em alguns casos realmente ela vai substituir alguns trabalhos que são mais operacionais, mais manuais. Então é por isso até que essa pesquisa é interessante, porque ela traz muito essas competências para a gente desenvolver que vão nos diferenciar no mercado competitivo, considerando que a inteligência artificial vai fazer muitas coisas manuais, né? Então, o intuito desse episódio, né, ele é muito, né, como não ser engolido pela inteligência artificial, mas sim como que você pode se desenvolver e se capacitar para estar preparado para essas vagas, esses cargos que nem existem ainda, né? Sim, e até ver a inteligência artificial, a tecnologia como uma aliada para esse desenvolvimento, né? Então é a gente conseguir usar ela a nosso favor, usar ela para potencializar os nossos conhecimentos e nossas habilidades e não ver como a vilã, né, que vai tirar o meu emprego. Até porque a inteligência artificial ela nunca vai ter a mesma habilidade e capacidade do ser humano, a singularidade, a criatividade, a habilidade de se relacionar, de construir o entendimento a partir disso. Então a gente tem o nosso diferencial que a inteligência artificial não vai conseguir ter essa capacidade, né? Então a gente pode olhar para ela como a nossa aliada em realmente usar a inteligência artificial para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar a nossa rotina. Quem aqui, né, já não usa no dia a dia a comunicação de eu vou buscar no ChatGPT, vou ver o que o ChatGPT tem para me dizer, que é justamente potencializar e facilitar as dúvidas corriqueiras que a gente possa ter no dia a dia, né? Talvez aqui eu vou entregar um pouco da minha idade, mas na minha época, né, de pesquisar alguma coisa para a escola, de buscar informação, a gente tinha que ir lá no livro, na biblioteca, folhear, buscar informação, cruzar informações de vários livros, e hoje com a tecnologia isso se torna muito mais rápido. Então coisas que no passado a gente levava uma semana para conseguir fazer, hoje em algumas horinhas com certeza a gente consegue chegar num resultado tão assertivo quanto e muito mais ágil com toda certeza. Então vamos olhar para esse tópico como um tópico que pode nos potencializar e ser um aliado para o nosso futuro.
e não ser engolido realmente pela inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que possa surgir. Dessa forma, a gente quer contribuir e compartilhar com vocês, a partir da pesquisa, quais são as principais competências listadas pela pesquisa como competências que vão ser o diferencial do ser humano frente a essa avalanche de tecnologia que a gente vem vivendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Perfeito. Começando, então, sobre a primeira delas, são geralmente soft skills, mas essa ela é um pouco mais hard skill, vamos dizer assim, que é você começar a trabalhar um pouco mais e entender como utilizar a inteligência artificial a seu favor, né? É isso um pouco do que a Regi trouxe pra gente. Não é uma questão realmente de como, se eu vou usar ou não, não existe mais como você negar, né? Quanto mais tempo você ficar sem começar a usar e negar a inteligência artificial para o seu dia a dia, mais você vai se tornando menos competitivo, na verdade, né? Então, você começar a usar a inteligência artificial, começar a mexer, entender edição de texto, te ajudar a criar um texto, entender como que isso pode gerar algum gatilho para ajudar na tua produtividade, na tua gestão de tempo, começar a usar mais a inteligência artificial existem várias, né? Várias IAs que podem ajudar, por exemplo, para a criação, por exemplo, de slides, apresentações, conteúdo. Existem várias, né? Existem N IAs que podem te ajudar. Às vezes até, por exemplo, gerar código para programadores, começar a testar. Não, claro que a gente fala ChatGPT, nem tudo que vem ali você tem que, às vezes, verificar, mas é legal que ele te traz muitas informações, mas verificar a veracidade disso também, sim, né? Mas acho que começar a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia é o que já vai começar a te preparar para quando chegar o futuro você tá mais craque nessa habilidade. E entender que a inteligência artificial sozinha, sem nenhum comando, ela não vai te entregar nada, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em buscar a inteligência artificial a nosso favor, a gente precisa dar um comando para ela. E é aí que tá a nossa contribuição e o nosso diferencial. Então, a qualidade da resposta que a inteligência artificial vai me trazer está associada com a qualidade da pergunta que eu vou fazer para ela. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, quanto mais eu colocar das minhas habilidades naquela pergunta, mais qualidade eu vou ter na resposta. Então, a gente desassociar essa competitividade, né, de inteligência artificial versus o ser humano. Não, são coisas que podem se complementar e se associar, porque realmente a nossa capacidade, a nossa habilidade de perguntar vai fazer com que a resposta ela seja muito mais efetiva. E aí, lembrando que a inteligência artificial ela vai trabalhar com base de dados, com base de informações já existentes. Então, isso que a Bru falou sobre validar a veracidade das coisas é muito importante, porque ela tá ali como uma ferramenta para facilitar a nossa busca, para acelerar o nosso acesso à informação, mas a gente não pode deixar de pensar com a nossa própria inteligência também. Então, ler a resposta que vem, entender se é coerente, validar se realmente faz sentido com a pergunta que foi realizada, porque a gente está trabalhando com uma tecnologia. E a gente sabe que tecnologia, volta e meia, tem os seus problemas, tem os seus erros, então a gente não pode tampar os olhos para isso também. Acho que isso também já faz um gancho com a outra habilidade, que é a parte de análise de cenários, análise de impactos, né? Porque quando você começa a desenvolver um pouco mais a sua criticidade em frente a um problema, frente a um desafio ou uma solução que você precisa desenvolver, ou frente a algo que a IA te trouxe, por exemplo, você começa a ser mais crítico e você consegue analisar mais rapidamente esse cenário e entender quais são os melhores caminhos a seguir, quais são as melhores decisões a tomar, e não fica tão limitado só o que veio ali, né? Então, acho que cada vez mais vai ser importante a gente começar a desenvolver essa visão mais sistêmica e analisar o contexto como um todo. Sim, porque a capacidade de racionalizar, de pensar e criticar também está dentro das habilidades do ser humano, né? De novo, a inteligência artificial ela vai responder de acordo com o comando que for dado. Então, eu preciso ser crítica na hora de pensar qual que é o comando, qual que é a informação que eu vou pedir que ela me apresente, que ela me traga. Então, a gente desenvolver essa competência, essa habilidade, essa soft skill, né? Como é chamada essa habilidade e competência, com
certeza vai me tornar uma profissional muito mais atrativa para o mercado, seja hoje, amanhã, daqui 5 anos. Então, realmente é uma habilidade muito importante para o profissional do presente e para o profissional do futuro também. A próxima competência, ela é com relação à comunicação. É algo que, como a gente já falou, a IA ela vai fazer muitas coisas operacionais. Então, essa parte mais burocrática, mais chata, ela vai ser muito resolvida e vai ser muito nos ajudada pela IA. Mas a gente vai ter cada vez mais que trabalhar a nossa comunicação. A gente vai passar mais tempo se comunicando, vendendo nossas ideias, resolvendo alguns conflitos, se relacionando. Então a comunicação ela é extremamente importante, né? Sim, a gente falou muito sobre a comunicação no nosso episódio Comunicação Não é Adivinhação, então a gente até deixa o convite aqui para que quem ainda não viu, volte alguns episódios para acessar esse conteúdo, porque fala exatamente da importância da comunicação e a importância da comunicação não só oral, mas da comunicação escrita, que aí volta ali para nossa habilidade de conseguir transcrever em palavras aquele conhecimento, aquelas ideias que estão aqui dentro da nossa cabeça em palavras adequadas para que a inteligência artificial consiga nos trazer a informação mais adequada, para que a minha comunicação oral eu consiga construir relacionamentos mais fortes com as pessoas. Então, a inteligência artificial ela nunca vai substituir os relacionamentos interpessoais. E para que a gente tenha relacionamentos interpessoais de qualidade e efetivos, a gente precisa ter a habilidade da comunicação. Então, sem dúvidas, ela sempre foi, né, uma competência muito requisitada e vai passar a ser ainda mais, porque é ela que vai fazer com que a gente se diferencie cada vez mais das tecnologias que já existem e que vão existir ainda, né, Bru? Sim, perfeito. A outra competência é pensamento crítico e analítico, muito numa linha de que a gente vai ter muitos profissionais disponíveis no mercado, né? Então, o que vai diferenciar uns dos outros? Eu acho que esse pensamento crítico, poder analisar os melhores cenários, ser crítico também com as demandas que vierem, eu acho que isso entra um pouquinho dentro dessa competência, assim. Sim, a gente, de novo, né, pensar com a nossa própria inteligência, a gente não ir na onda da manada, né, tá todo mundo falando isso, eu vou falar exatamente isso também. Não, deixa eu entender, efetivamente, deixa eu pensar aqui se faz sentido, né, porque eu tenho outros conhecimentos que vão complementar com isso que as pessoas estão falando. Então, esse pensamento, essa análise crítica, ela é importante para que a gente não seja só mais no meio da manada, né? É realmente um aspecto que vai nos diferenciar, a gente pensar com a nossa própria inteligência, né? Perfeito. Até na hora até de direcionar, inclusive, a própria IA, né? Quando você falou ali no começo sobre fazer as perguntas certas, acho que entra também um pouco desse pensamento mais crítico, assim, mais analítico, para ser mais completo na hora de direcionar alguma ação que você precise, né? Com certeza. A outra habilidade, ela é sobre criatividade, né? Muito num contexto de que a gente vai precisar pensar muito fora da caixa, trazer soluções muito diferentes, a gente vai ter meio que esgotado muitas opções, né? Então, como que a gente se prepara e se desenvolve para algo que a gente ainda não viu, né? Ainda não temos esses novos cargos. Desenvolvendo a criatividade, para quando chegar o momento da gente assumir essas posições, se desenvolver para essas novas profissões, a gente esteja com a cabeça mais aberta, mais ampla e consiga pensar de formas diferentes, consiga criar coisas novas, inovar as coisas também, muito com base nas experiências e na nossa criatividade mais desenvolvida. Aqui vai por terra a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela, esquece, não vai ter mais espaço, porque a gente precisa realmente pensar no novo, a gente precisa explorar outras possibilidades, é uma capacidade que nós, seres humanos, temos, né? Então, de buscar
me fugiu a palavra, referências, de buscar outros portfólios e cruzar essas informações para que a gente tenha um repertório amplo, o nosso repertório seja ampliado e a gente possa ter mais criatividade, sair no meio da natureza, pensar, se conectar com a natureza para explorar e exercitar um pouco mais desse momento. Então, a criatividade é uma habilidade que o ser humano tem e que ela vai ser cada vez mais exigida e mais necessária para o nosso dia a dia. E, de novo, eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu já vejo que caiu por terra há muito tempo. Se tem alguém que ainda pensa dessa forma, já está ultrapassado, então a gente precisa cada vez mais mudar essa perspectiva e esse olhar. A gente precisa sempre inovar, buscar novos conhecimentos, buscar novas habilidades e trabalhar isso que a gente tem dentro da gente, né? Quando a gente é criança, a gente consegue criar uma história na nossa cabeça com um par de talheres. E às vezes quando a gente cresce, a gente vai perdendo esse instinto da criatividade, mas trazendo aqui a importância da gente alimentar isso conforme adultos também, alimentar isso no nosso meio profissional também, né? Perfeito, vale lembrar que às vezes as pessoas têm a crença de tipo, eu não sou uma pessoa criativa. Não, se tu foi uma criança criativa, ela tá ali dentro, mas é como toda habilidade, o quanto mais tu exercita, mais tu desenvolve ela. Então vale a pena às vezes tirar um pouco, às vezes aquele preconceito do tipo, nossa, vou fazer alguma coisa com canetinha, lápis, putz, já tenho 30 anos, vou e fazer uma brincadeira de uma criança. Não, mas para você poder desenvolver, você tem que exercitar. Então é legal buscar ferramentas, buscar alguns exercícios, livros, treinamentos, enfim, porque é uma habilidade que vai ser essencial para o futuro. Com certeza. A próxima habilidade é sobre influência, né? Eu acho que isso é uma coisa que já vem muito forte agora nos últimos anos. A gente vem falando muito sobre os influencers, por exemplo, o quanto eles trazem a influência para a gente utilizar produtos, para venda de produtos, existe todo um comércio, né, por trás, o quanto as marcas mudaram a sua forma de vender, a sua forma de fazer propaganda por conta dos influencers. Então, isso só mostra o quanto a influência é algo muito importante para as relações no meio de trabalho. E desenvolver influência, ele é muito importante. É algo que você não desenvolve da noite pro dia, como tudo tem a prática. Então, acho que é legal você pesquisar técnicas, começar a tentar aplicar algumas coisas, porque a influência, ela vai na linha não do... Existe a influência, né, e a persuasão, existe a linha da manipulação também, mas a influência é o quanto você está conseguindo vender as suas ideias de forma clara, quanto você está conseguindo influenciar positivamente as outras pessoas ao seu redor, e muito nessa linha, assim, o quanto você realmente está sendo uma pessoa influente para conseguir realmente se destacar no mercado de trabalho. Então, acho que tem esses dois lados que eu acho importante quando a gente fala de desenvolver influência. Que eu vejo muito essa parte de desenvolver a influência como ser a pessoa referência, né? Você consegue transmitir o teu conhecimento, transmitir o teu olhar, transmitir o teu pensamento para as pessoas de uma forma que vai influenciar elas positivamente. Eu entendo que essa pessoa ela acaba sendo um ponto de referência, né? Então, a gente ter essa capacidade, ter essa habilidade, com certeza você trabalhar essa habilidade vai ser um diferencial, porque nós somos influenciados o tempo todo, né? A gente não... Isso tá posto, né? Seja pelo colega que trabalha do lado da gente, que veio com um tênis legal, e aí tu vai ficar pensando no tênis, tu vai pesquisar ele, talvez tu vai comprar, seja pelo influenciador que a gente acompanha nas redes sociais, seja por um livro que a gente leu, a gente tá sob influência o tempo todo, mas que a gente possa exercitar a nossa habilidade de influenciar positivamente as pessoas para que elas possam nos ver como a referência também. Então, se eu tenho uma dúvida sobre gestão de pessoas, poxa, eu tenho a Bru como minha referência, eu vou chamar ela para conversar, vou trocar uma ideia com ela, que aí já se conecta com as outras competências que a gente tem falado, né? Que envolve a competência da comunicação, envolve o relacionamento interpessoal, envolve todas as outras competências que a gente vem falando antes também. Sim, perfeito, Regi. A gente tem um outro ponto agora, uma habilidade que acho que já vem sendo desenvolvida por muitas pessoas há muito tempo, mas é algo que cada vez mais a gente tem que estar preparado para o futuro, que é a resiliência.
A resiliência, acho que ela parte muito de um caminho de a gente não sabe como vai ser esse futuro, né? A própria pesquisa traz que 22% dos trabalhos eles já não vão mais existir. Então, como que eu utilizo, acho que aqui a gente fala resiliência, mas eu até colocaria algo sobre antifragilidade também, o quanto eu uso esses momentos de resiliência para aprender e para me tornar uma pessoa diferente, apesar da situação que eu passei, como que eu uso aquilo para me alavancar, como que eu uso aquilo para ser uma profissional melhor. Então, acho que cada vez mais saber utilizar os nãos, né? Então, vou colocar os nãos como se fosse algo que a gente precisa aprender a lidar para realmente me potencializar lá na frente, né? E eu entendo que bem importante trazer a diferenciação bem clara da resiliência para resistência, né? Então a resiliência, ela fecha completamente as portas da resistência. A gente não pode trazer a resistência, porque a tecnologia chegou, a mudança, ela tá na nossa porta. E se a gente for resistente, a gente vai ficar obsoleto. Né? A gente vai se tornar um profissional não atrativo para o mercado, aí sim, possivelmente todas as portas profissionais se fechem para alguém que se torne resistente a esse processo. Mas a resiliência é justamente o ponto que a Bru trouxe, assim, é viver aquela mudança, é entender que as coisas estão mudando e usar isso como uma alavanca para potencializar a sua carreira, para potencializar a sua vida como um todo, assim. Então é aprender com a dificuldade para conseguir usar isso como um combustível propulsor mesmo. Perfeito. Está muito vinculado também a resiliência com a próxima habilidade, que é flexibilidade, né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar muito aos cenários, aos contextos, entender muito, às vezes, coisas que antes a gente entendia que não fazia mais sentido, talvez agora voltem a fazer, talvez a gente não sabe, né? Talvez tudo que a gente entendeu que era 100% garantido, que fazia sentido, agora talvez não faça mais, então a gente tem que entender um pouco o quanto a gente vai ter que ser flexível e entender um pouco mais do ambiente de trabalho, do mundo corporativo, do quanto a tendência está fazendo com que a gente seja um fio esticado ou não, né? Porque acho que, enfim, dá um exemplo que a flexibilidade, acho que ela vai muito do quanto a gente consegue se adaptar, a gente é esse fio aqui, quanto a gente consegue se adaptar para as situações e voltar sem se perder tanto. Acho que a flexibilidade ela também passa um pouco sobre isso, de se adaptar nos cenários, mas também o quanto a gente consegue, em determinados momentos, se esticar um pouquinho mais, mas voltar em algum momento, não ficar sempre só esticado, que é onde a gente também acho que onde a gente acaba acontecendo o esgotamento também. Mas o quanto a gente vai ter essa flexibilidade de se adaptar em determinados momentos, depois voltar, depois ser um pouco mais flexível em alguns momentos, de voltar, enfim. Acho que a flexibilidade ela parte um pouco disso, assim. E entender o ponto da flexibilidade como não sendo algo que tu vai abrir mão da tua essência, né? Tu não vai mudar os teus valores, mudar a tua essência quanto ser humano, mas você precisa ser flexível para que também você consiga abraçar um novo contexto, um novo cenário, né? A gente passou pela pandemia, né? Ali em 2020, que foi completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivido. A gente não mudou a nossa essência quanto pessoas, mas a gente teve que flexibilizar várias coisas. A gente teve que deixar de ir em família no mercado para ir uma pessoa só da família. A gente teve que a gente teve que passar a usar máscara para estar nos lugares. Então foi necessário essa flexibilidade nesse momento para a gente viver aquele momento. Flexibilidade no momento para viver o momento é ótimo, né? Mas foi importante a flexibilidade para que a gente conseguisse passar por esse momento. Mas quando a pandemia, né, acabou, conseguimos retornar ao nosso normal, digamos assim, algumas coisas adaptadas, algumas coisas adaptadas. Hoje vivemos uma realidade muito mais vívida de pessoas trabalhando em remoto justamente por conta do momento da pandemia, então flexibilizou, outras empresas voltaram para o presencial, outras se manteram nesse formato, mas a gente ter a flexibilidade de entender o que o momento pede. O momento pede que eu seja um pouco diferente nessa circunstância, tá tudo certo, porque o momento pede. De novo, sem a gente perder a nossa essência. Então é a gente entender que não é porque eu vou ser flexível em algumas coisas, em alguns momentos, que eu vou perder a essência de quem eu sou, né? Perfeito, Regi, perfeito. O outro tópico é sobre agilidade,
e acho que aqui agilidade é muito no sentido de entregas, agilidade de buscar conhecimento, aprendizado. Tem uma questão também, por exemplo, se a gente olhar para o futuro, comparando o que a gente falou lá no início do episódio, né, sobre usar ou não usar IA. Eu sou resistente, eu não confio, não vou usar. E aí pensa que, por exemplo, você é um freelancer e aí você precisa, vem um serviço e aí a pessoa te pede, tá te contratando e te pede, olha, eu preciso que tu faça isso. Em quanto tempo tu faz? Eu vou ter que criar um slide, eu vou ter que criar o conteúdo, o slide, vou gravar e tal. Eu preciso de uma semana. Beleza. Aí essa mesma empresa, ela vai lá e pega um outro freelancer que usa inteligência artificial. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de 2 dias. Porque ele vai usar a inteligência artificial para gerar conteúdo, para gerar apresentação, ele pode depois, enfim, com os comandos, melhorando a apresentação que a IA criou, mas ele vai usar ela. E aí ele vai ganhar muito mais tempo. E aí, se você não tivesse essa mentalidade de aceitar agilidade, de aceitar a IA para te fornecer um pouco mais de agilidade, você não vai mais se tornar uma pessoa tão competitiva. Quando eu penso em agilidade no futuro, eu penso muito nisso. Pode ser que eu esteja errada? Pode ser que eu esteja errada. Pode ser que daqui a 5 anos não seja nada disso que a gente precisa de agilidade. Mas quando eu vi essa habilidade na lista, eu pensei muito nesse cenário, assim, do quanto, se eu não usar a inteligência artificial ao meu favor, eu vou ficar uma profissional mais obsoleta por conta de não conseguir ser tão ágil. E isso é inevitável, eu acho, a gente buscar agilidade em tudo, né? Hoje, com a tecnologia que a gente não espera pra assistir um vídeo, a gente consegue ir lá e buscar, não precisa esperar os comerciais, como a gente tinha que esperar, né? Quando era criança pra assistir um desenho, tinha que esperar o comercial no meio do desenho. Hoje não existe mais nada disso no nosso entretenimento. E eu entendo que na vida profissional essa agilidade ela vai passar a existir também, né? Já tem muitas coisas hoje, quando você tem um problema, você comprou uma roupa e você tem um problema que você precisa trocar o tamanho porque veio errado. Você tem a expectativa de que seja ágil a tua troca, porque você já tinha comprado, já tinha gerado uma expectativa em usar aquela roupa e você precisou trocar. Então você quer agilidade nisso, que é um serviço mais operacional. E essa agilidade ela vai passando para outras demandas também. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai realmente potencializar. Eu acho que é bem esse o ponto que a gente quer explorar aqui, sabe, com vocês, de entender realmente a inteligência artificial, a tecnologia como uma aliada. Para que, se você não vê ela como uma aliada, ela vai te engolir. Então, para que ela não te engula, você vê ela como uma aliada que com certeza vai conseguir te potencializar e trazer agilidade para o teu dia a dia na hora de construir uma apresentação, na hora de pensar em um texto, na hora de pensar em como mandar uma mensagem para algum colega e lapidar as informações para ficar mais claro. Então ela tá ali para realmente trazer essa agilidade do que você às vezes passar 3 horas pensando em como escrever um e-mail. Com certeza a inteligência artificial te agiliza nesse sentido e entendo que é nesse aspecto que a competência ela se torna tão importante, né? Sim, perfeito. E aí, encerrando as competências, não é exatamente uma competência, mas eu achei bem interessante esse tópico na pesquisa, que é sobre relacionamentos. A gente vai aprender a desenvolver os relacionamentos. Cada vez mais a gente vai se relacionar e vai estar muito mais intenso, visto que a gente não vai ter mais tantas demandas operacionais. Eu imagino que cada vez mais a gente vai ter conflitos de ideias, por isso que a comunicação é tão importante, a influência é tão importante. Acho que todos os que a gente foi falando aqui nessa lista, eles esbarram em algum momento nessa parte do se relacionar. A gente vai ter que melhorar muito a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Desde gerar empatia, comunicação, entender o lado do outro, solucionar os conflitos. Acho que vai ser bem importante a gente desenvolver relacionamentos. Sim. Eu vou pedir licença poética aqui para uma pessoa que trabalhou comigo. Eu vou parafrasear algo que ela me disse em alguns momentos de, meu Deus, certa foi a Regi, ela tá na profissão certa porque ela já sabe lidar com pessoas. Essa vai ser a profissão do futuro.
Porque no futuro a gente vai ter muita tecnologia para resolver vários problemas analíticos, operacionais e coisas nesse sentido, mas para se relacionar com pessoas, a gente precisa ter a habilidade e a competência de relacionamento interpessoal. Então, quando ela trazia, assim, ela trazia nesse sentido. Certo é a rede, porque ela já está preparada para isso, ela já faz isso, já faz parte da rotina do dia a dia dela, mediar conflitos, se relacionar com as pessoas, ter a habilidade de se comunicar e de se posicionar de uma forma que seja adequada de acordo com a situação. Então, ela realmente é a profissão do futuro, porque todo mundo vai precisar construir esse caminho, né? Então, pedindo a licença poética aqui para trazer o parafraseamento do que ela me dizia, assim, no dia a dia, um pouco disso, porque realmente o relacionamento interpessoal vai ser o grande diferencial, porque por mais que a gente vai ter tecnologia no nosso dia a dia, a gente tem pessoas, e a partir do momento que a gente tem pessoas, a gente vai precisar se relacionar, a gente vive num meio social, então a gente tem que ter a habilidade de construir esses relacionamentos interpessoais e que eles sejam efetivos e que eles sejam assertivos cada vez mais, porque a tecnologia vai encurtar caminhos operacionais, então a gente vai precisar se relacionar para conseguir chegar mais longe com certas demandas e certos resultados também só serão alcançados por conta desse relacionamento interpessoal. Não, perfeito. É muito isso, assim, é indiferente, né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu sou médica, eu não vou precisar. Gente, tem vários robôs fazendo cirurgias, claro que ainda é uma realidade, não é uma realidade 100%, mas já existem. Então, o médico ele vai precisar se relacionar. Não adianta de nada você ser muito bom, mas se você não souber se relacionar com as pessoas. Então, acho que se relacionar vai ser essencial, assim. Aprender a se relacionar é o que vai te destacar dos outros profissionais. Não só agora, mas daqui a 5 anos, com certeza, vai ser um diferencial bem grande. Porque as pessoas não vão deixar de existir. A tecnologia, a inteligência artificial passou a existir e com certeza vai crescer muito ainda esse cenário. Mas as pessoas não vão deixar de existir. Então, a gente vai precisar sempre se manter em relacionamento com pessoas. E para isso a gente precisa dessa competência, dessa habilidade. Perfeito. Bom, gente, esse era um pouquinho do conteúdo que a gente queria compartilhar com vocês. A gente tem 2 links bem interessantes que a gente vai compartilhar na legenda aqui do vídeo, no YouTube e no Spotify, que é uma pesquisa que fala sobre como as demais habilidades, né, que são importantes e como você pode ajudar a desenvolver. Tem uma outra pesquisa também que ela fala também um pouco mais sobre as profissões do futuro, o que é esperado, quais são as profissões que vão se destacar, quais são as que vão ficar um pouco mais obsoletas, né? Então, é legal também dar uma lida e convido vocês também a pesquisarem um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre IA. Tem vários cursos sobre IA para o RH, IA para alguma área específica ou só como começar a utilizar um pouco mais a inteligência artificial no dia a dia. Acho que é bem, bem bacana. E é isso, fica o nosso convite também para vocês poderem colocar, se vocês sentiram falta de alguma habilidade, algo que vocês entendam que vai ser essencial para o futuro, fica o convite para vocês colocarem nos comentários, trazerem para nós esse questionamento também. E a gente deixa, obviamente, o convite aqui para que vocês nos sigam nas redes sociais. Não sabemos como esse vídeo chegou até você, mas se você ainda não nos segue, por favor, nos siga. Lembrando que estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn, em todas as redes sociais com o @RHTBM é gente. Então, RH também é gente abreviado, né? E a gente deixa esse convite aqui para vocês, porque com certeza vai ser muito relevante a gente poder compartilhar cada vez mais informações com vocês, mais conteúdos, e a gente criar uma rede ainda maior de conexão e de relacionamentos interpessoais, né? Por mais que a gente tá usando a tecnologia para mediar essa nossa relação, mas que a gente possa potencializar as nossas relações interpessoais através da tecnologia também. Então fica o convite e a gente espera vocês no próximo episódio. Show! Tchau, tchau, gente como a gente!